Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos novamente nesse fundo aqui que não é tão bonito quanto o outro do vídeo, mas é para fazer um pré-jogo, então eu vou precisar bastante mostrar dados, informações aqui no computador. Logo eu vim para esse fundo. Vamos falar sobre Santos e Palmeiras, um jogo que eu acho que a gente pode falar que é uma final, né? Eu começo esse vídeo basicamente mostrando a tabela para vocês, porque eu acho que é o mais importante. O Palmeiras hoje é líder, tem 68 pontos, 32 jogos, igual o Flamengo, então o Palmeiras vai vir pensando numa final. Afinal, se perder hoje e o Flamengo ganhar, o Flamengo passa o Palmeiras. Vai lembrar que o Flamengo hoje vai jogar contra o Sport, tá? Então o Palmeiras vai querer ganhar do Santos de qualquer maneira. Então não tem uma impressão que o Palmeiras vai vir jogando menos do que pode, inclusive tá trazendo o Flávio Lopes lá da Argentina só para jogar esse jogo, tá? Então é um jogo muito importante pro Palmeiras. Mas pro Santos é um jogo vital. O Santos tem um jogo a menos que o Vitória, que o Internacional, que o Grêmio. Então, se o Santos conseguir ganhar esse jogo de um time desfalcado do Palmeiras na Vila Belmiro, o Santos vai para 36 pontos. O Santos passa o Vitória, fica apenas um ponto do Internacional, sai do rebaixamento, e aí, com uma vitória a mais, já consegue chegar a 39 pontos, começa a pensar um pouquinho em sair dessa zona tão perigosa que o Santos se encontra. Então, assim, é um jogo de extrema importância para o Santos. O Santos precisa ganhar esse jogo para conseguir sonhar não com algo mais. Hoje não é mais negócio de sonhar com Sul-Americana, não. Mas é sonhar em sair do rebaixamento. Então esse jogo é de extrema, mas máxima importância para o Santos. É quase uma final para o Santos. O Santos tem que entrar num clima de guerra. Afinal, é ganhar ou ganhar. Se não ganhar esse jogo, o que vai acontecer daqui para frente é muito complicado para o Santos. Porque depois a gente vai enfrentar Mirassol, dentro de casa, se não me engano. Depois de enfrentar o Mirassol, a gente vai pegar Inter fora de casa, Juventude fora de casa, Sport em casa e Cruzeiro, não lembro se fora ou em casa. Ou seja, são jogos muito difíceis para o Santos, tá? Muito difíceis mesmo. Então o Santos precisa garantir essa vitória. E como é que os times vêm escalados? Esse é um outro ponto bastante polêmico. Afinal, o Vojvoda podia ir para uma linha que a torcida quer. E se o Vojvoda fosse para uma linha que a torcida quer, colocaria provavelmente Brazão, Zé Ivaldo, Arão, Igor Vinícius Souza, Schmidt, Gabriel Bontempo, Zé Rafael, Barreal, Roleiser, Guilherme, Robinho Júnior e Neymar, tá? Só que aparentemente a gente não vai ter essa escalação, não. O que os portais notícias estão dando hoje é que o Roleiser o Vojvoda vai para uma estratégia mais conservadora. Aparentemente, o que ele esboçou na sexta-feira é que ele quer um time que jogue mais defensivamente no primeiro tempo, jogue mais recuado no primeiro tempo, segure mais o jogo no primeiro tempo, e no segundo, entre o Bontempo e o Robinho Júnior para conseguir fazer uma quebra. Ele basicamente quer fazer o que o Palmeiras fez. Então, pegar o Palmeiras desprevenido, então deixar o time mais recuado, fazer o time do Palmeiras cansar quando eles não tiverem mais reservas para entrar, coloca os titulares entre aspas, ou coloca ali 2, 3 jogadores que mudem o jogo e mudem a postura do Santos para uma postura mais ofensiva. É uma estratégia arriscada. O cara basicamente quer esperar o primeiro tempo, conseguir fazer um jogo de amarração para cansar o time do Palmeiras e no segundo atacar de maneira mais impetuosa. Vai dar certo? Difícil da gente saber. E como é que seria esse time do Vojvoda para fazer isso? Bom, Brazão no gol, na zaga Zé Ivaldo, na direita Adonis Frias ou Basso, essa é uma dúvida que o Vojvoda tem, mas provavelmente Adonis Frias, isso aqui já me preocupa muito, porque se o Santos quer segurar o jogo com Zé Ivaldo e Adonis Frias, o Adonis não tá roubando bola de ninguém, perde todas as bolas no físico. Cara, isso me assusta muito. E o Zé Ivaldo, a gente sabe, em algum momento ele vai cometer um erro, então é um problema. Na esquerda, Souza e Igor Vinícius, sendo um escape aqui dessa retranca que o Vojvoda quer montar. Arão ou Schmidt, Arão saiu na frente, então provavelmente Arão, fazendo terceiro zagueiro barra líbero que sai jogando aqui, aquele primeiro volantão que ele faz. Vitor Hugo e Zé Rafael, então escolheu-se o Vitor Hugo nesse jogo porque ele de fato, na verdade deve ser assim, né? Ele de fato foi uma marcação mais incisiva, uma marcação mais forte, tá? Logo o Bontempo não jogaria. Barreal caindo às vezes muito mais pela direita, já que o Guilherme deve jogar ainda no Robinho Júnior. E o Neymar está isolado aqui na frente. Então o Santos jogaria num 4-1-4-1 novamente, posição parecida com o que jogou contra o Flamengo. Tentaria segurar o Palmeiras nesse primeiro tempo. E no segundo, a teoria, né? Sairia o Guilherme, sairia o Robinho Júnior, para botar o Barreal deslocado mais para a esquerda, o Robinho mais para a direita. Deixando claro que ele tem sentido de meio, tá ainda também.
Sairia o Vitor Hugo, entraria o Bom Tempo para reforçar bem esse lado direito ofensivo. E aí o Santos conseguir fazer um ataque mais incisivo, talvez até entrando um rolecer se precisar. E aí o Santos conseguindo quebrar essa retranca e afunilhar o ataque. Mas o primeiro tempo vai ser um 4-1, 4-1 provavelmente só com escapadas de Guilherme com velocidade pela esquerda, Barra Real com velocidade pela direita, Vitor Hugo e Zé Rafael dando uma certa assistência por trás e o Souza também, tá? Então é um time que deve jogar mais em velocidade, com o Neymar fazendo toques para fazer essas ultrapassagens, tá? E o Palmeiras? O Palmeiras vai vir jogar num 3-5-2, lembra bastante a formação do primeiro jogo. O Palmeiras vai jogar com Bruno Furtz, Murilo e Mikael na zaga. Aberto na direita o Kelvin, o Felipe Anderson e Veiga como meia centrais, Aníbal Moreno fazendo suporte e o tripé de meio de campo como o primeiro volante, e Jefter na esquerda. E no ataque pode ser Maurício, que é meia na verdade, seria quase como meia armador aqui, fazendo dupla ou com o Flaco Lopes ou com o Bruno Rodrigues, tá? Se o Flaco chegar a ponto e puder já jogar, Flaco Lopes. Se não chegar e não puder jogar ainda de primeira, Bruno Rodrigues entra. Então a gente vai ter esse time aqui do Palmeiras, que é um time muito complicado. Entenda que aqui deve ficar um com esses dois zagueiros e dois meias ocupando esse cenário. Imagino até que o Vojvoda tenha escalado esses dois meias mais volantes por causa disso. Jeft e Kelvin aparecendo. O Aníbal ele tem capacidade de fazer essa interlocução por meio, então a gente vai precisar de bastante jogadores que voltem. E aí os três zagueiros mais livres aqui, lembrando que o Bruno Furtz consegue escalar aqui ainda, completar esse meio de campo, porque ele também consegue ser volante, tá? Então a gente tem que sempre lembrar que o Bruno Furtz ele tem esse perigo aqui ainda de completar o meio. Então é importante que o Santos realmente tenha essa volta aí para marcação. Rex, o que você faria? Você concorda com a estratégia do Vojvoda? Não. Eu acho que é uma estratégia ruim, eu acho uma estratégia complicada, porque é aquilo, você vai dar a bola para o seu adversário no primeiro tempo. E aí eu entro num fator de análise do Palmeiras. Vamos lá. Quais jogos o Palmeiras perdeu? Contra a LDU, o Palmeiras perdeu não tendo a bola, tá? A LDU recuada e o Palmeiras atacando, né? Então o último jogo deles acabou 4-0, o penúltimo foi 3-0. Mas aí que tá, a gente pensa que no último a LDU não teve a bola e deixou o Palmeiras atacar. No primeiro jogo, ao contrário, tá? No primeiro jogo a LDU teve 59% de bola, 41, criou grandes chances, foi o time que mais chutou, o goleiro do Palmeiras foi o que mais defendeu e a LDU meteu 3-0. Então a LDU atacou o Palmeiras. Contra o Mirassol teve mais a bola, criou mais grandes chances, chutou mais, o goleiro do Palmeiras teve que fazer mais defesa, 2-1 pro Mirassol. Contra o Flamengo teve um pouquinho menos de bola, mas criou mais grandes chances, teve menos chutes, por incrível que pareça. E o goleiro deles até teve que catar mais, mas ainda ganhou de 3-2, tá? Contra o Bahia teve mais a bola, teve uma chance grande menos, mas chutou mais, o goleiro deles teve que catar pelo menos por igual. Então o Bahia atacando, jogando de igual para igual com o Palmeiras, conseguiu a vitória. Outro time que ganhou do Palmeiras, Corinthians, teve mais a bola, novamente criou mais grandes chances, teve mais ou menos o mesmo número de chutes, mesmo defesa do goleiro, jogou de igual para igual. Vamos pro próximo? Corinthians e Palmeiras novamente, 2-0 pro Corinthians. Teve menos a bola, mas criou mais grandes chances, teve mais chances de fazer gol, deu um pouquinho menos de chutes e levou. Então assim, o que eu posso falar? Todos os jogos que jogam muito recuado contra o Palmeiras, recentemente não tem conseguido a vitória. O Palmeiras tem conseguido quebrar retrancas com facilidade. Pelo contrário, times que jogam de igual para igual com o Palmeiras, pressionando mais em cima, marcando mais incisivamente, ficando mais com a bola, fazendo participação no jogo, tem ganho do Palmeiras ou tem chegado mais perto de ganhar do Palmeiras. Vale lembrar que o Palmeiras é um time que geralmente ganha dos outros, mas tem chegado mais perto de ganhar do Palmeiras. Então assim, a estratégia do Vojvoda foge do esperado, do habitual, e ele tenta conseguir uma vitória de um jeito que poucos times conseguiram. Por isso que eu sou contra. Eu acho que a gente tem que estudar histórico de jogos, e se o Palmeiras não tem... Contra o Flamengo, realmente, os times que mais tem ganho do Flamengo são times que jogam recuados, jogando contra-ataque. Agora, do Palmeiras, não. Então, não sei se faz muito sentido essa estratégia do primeiro tempo do Vojvoda. Eu acho uma estratégia muito complicada. Talvez dê certo, porque aí talvez entra no segundo tempo jogadores cansados e, faz um inferninho lá no defesa do Palmeiras, que já vai estar mais cansado, tem que ter voltando ali durante o jogo. Mas, de vez em aproveitar o impulso inicial da Vila, colocar esse time de primeiro tempo ali, fazer 1-0, 2-0 talvez, né, jogando rápido, velocidade e tal,
ainda mais com força na Vila, com o time principalmente reserva do Palmeiras, e aí no segundo ele recua o time, ele vai inverter. Vai dar certo? Só vamos descobrir mais à noite. Meus queridos, 9h30 a gente vai ter essa surpresa. Vai lembrar que a arbitragem é novamente do Rafael Claus. Bom, o Arão falou que pelo menos na parte dele ele não se importa tanto, mas vale lembrar que o Rafael Claus tem seus pontos. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. O pré-jogo tá feito. Vamos torcer, porque pelo menos a escalação inicial não me anima tanto. Tem seus pontos fortes até. Dá pra tentar ganhar. Não é um time horroroso. Mas, é um time horroroso, mas o Nível Santos não é a pior escalação possível. Mas tá perto, né? Porque essa vaga, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, meus queridos. Peço seu like, curtida, sua inscrição. Forte abraço e agora eu fui.